hoje nós vamos falar sobre construindo sobre comportamento mesmo, né? Tanto e as emoções que levam a determinado comportamento. Então, nós vamos falar sobre a raiva, nós vamos falar sobre ressentimento, lamentação, as pessoas que se lamentam, né, o tempo todo, perda pela morte e amargura. Qual é desses sentimentos que vocês poderiam dizer que mais é assíduo em nós? A raiva, o ressentimento, a lamentação, a perda da morte, a amargura. Como vocês sentem? Oi? Eu acho que é o ressentimento. Ressentimento para você é forte? Forte. Você percebe que a maioria das pessoas, o ressentimento... A raiva. O que mais? Lamentação. Verdade. Tudo é motivo de reclamação. Bom, mas é mais ou menos isso, né? Nós vamos ver que no fundo uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra mesmo. E que aí essas frases que eu pus do lado, elas aparecem no texto e me chamaram bem a atenção para que a gente comece a imaginar. Por exemplo, cada pessoa é conforme sua estrutura. Então, se a estrutura da pessoa é de raiva, vai ter muita raiva e, consequentemente, o ressentimento, a mágoa, enfim, N coisas. Porque cada um carrega em si a estrutura psicológica que é formada desde a infância. Então, se desde pequeno, é lógico que nós espíritas sabemos que estamos trazendo de outras vidas, mas se é um perfil, se é uma situação que a gente não deu conta, não resolveu, vai ficar nessa estrutura. Então, cada pessoa é conforme sua estrutura psicológica. Outra frase muito interessante toda conquista passa por acertos e erros. Erros e acertos. Então, se a gente quer deixar um desses sentimentos de lado, o que nós temos que fazer? Tentar. A gente vai errar. Tenta de novo. Acerta. E vai e volta até tirar da frente. E depois tem a lamentação, como ela colocou ali, que é o quê? O ideal também é uma coisa que, assim, quando a gente vai ver, a gente reclama de tudo, como a Geni falou agora mesmo. A gente não percebe onde está a felicidade, né? Que são nas pequenas coisas. Então, quando a gente lamenta, é porque não percebeu. O ideal da vida é autorrealização. Então, essa autorrealização também é algo que se conquista. Nós não viemos perfeitos, nós não estamos no momento de perfeição, mas a procura para que isso aconteça vem a partir do treino de acertos e erros. Então, esse é o que a gente vai ver hoje. Vamos começar pela raiva. Então, aqui diz o seguinte, olha. Os conflitos psicológicos se instalam sempre nas pessoas imaturas. Eu acho que as pessoas imaturas se instalam a qualquer um deles. O que é uma pessoa imatura? Mimada também pode ser, né? Imatura, mimada. Uma pessoa que não assumiu que ela precisa crescer. E crescer leva tempo. E leva tempo com certos erros que machucam. Leva tempo e dói. E dói.
Leva tempo e dói, porque cada erro que a gente comete, em vez de perceber que aquilo é uma forma de perceber que eu tomei uma escolha e que não é acertada e que eu tenho que voltar para outra escolha, não, eu fico me lamentando. Eu me magoo, eu me frustro. E aí eu monto uma estrutura psicológica e vou funcionando desse jeito. Então diz, os conflitos psicológicos se instalam sempre nas pessoas imaturas, que da vida conhecem e valorizam apenas as sensações, desejando as agradáveis, sem levar em consideração os resultados, a desordem e os valores. Então, é mais ou menos, né, que a gente diz. Então, para deixar de sermos imaturos, infantis, nós temos que perceber os erros e perceber os acertos, que são muito... Aliás, a gente acerta mais ou erra mais? Oi? Você acerta mais do que erra? Acerta mais do que erra. Ah, também. Também. É verdade. Quem bate, esquece, quem apanha. Quem apanha fica com raiva. Não é? Então, veja, é isso mesmo. Eu tenho a impressão que a gente só percebe o erro. A condição humana propicia a fragilidade. Olha que interessante. O que a condição humana propicia fragilidade? Usando a terminologia do espírita, nós espíritas, é que nós estamos no mundo de expiação e provas. Se nós estamos no mundo de expiação e provas, a gente vai errar, vai sofrer e a gente é frágil. Porque só uma pessoa que não é imatura, que não é frágil. Porque nós temos que conquistar essa evolução, mas dói e não é simples. E é frágil por decorrência, primeiro, dos implementos físicos. Ora, fisicamente, quem que não quer viver até os 100 anos com saúde, com memória, com capacidade de 30 anos? Todos nós queremos. O físico nosso, saibamos que ele se aperfeiçoa a cada época, a cada milênio, né? O nosso cérebro vai crescer cada vez mais. Nós estamos aqui fazendo experiência, inclusive com o nosso corpo físico, para que ele se adapte cada vez melhor às condições físicas naturais. Então, olha, a gente é frágil, primeiro por causa desse físico, que ainda não é o ideal, e por diferentes níveis de consciência que são alcançados no processo da evolução. Então, esses dois fatores nos fragilizam, nos fazem imaturos. Imaturos na parte emocional e no físico e no processo de evolução, na parte da procura dessa estabilidade. Como resultado, todos experimentam conflitos, que são choque de entendimento e de comportamento, entre o que é ser e o que se é. Ou seja, você quer uma coisa, mas você é uma outra coisa. Então, se você quer ser, se você está se projetando, você quer evoluir, caminha. Perceba que é um processo. Não se revolte, não fique com raiva. Né? Caminha. E aceite. Aliás, aceite é um perigo falar aceite. Essa palavra eu pessoalmente não gosto muito. Aceitar, né? Porque quando você está na procura, quando você está no processo, quando você está trabalhando, você não está aceitando. Você está indo na luta, você está lutando a seu favor.
Né? Porque aceitar dá uma impressão de que você está de mãos cruzadas aceitando as coisas. Não é isso. Tá? A raiva, que é o tema que nós estamos, o primeiro capítulo nosso aqui, é um fator de frequentes conflitos que aparecem repentinamente, provocando altas descargas de adrenalina na corrente sanguínea, alterando o equilíbrio orgânico e, sobretudo, emocional. Ele aparece instantaneamente, de repente, quando eu vou perceber, já estou com raiva. Isso, eu abro um parênteses aqui, isso é natural. Nós precisamos lembrar que eu só sei que existe a raiva porque eu já senti a raiva. Eu só sei que existe a culpa porque eu já senti culpa. Então, com os sentimentos que eu conheço, eu reconheço que eu os tenho também. Se eu tenho todas as emoções e todos os meus sentimentos, significa que eu ou os valorizo ou eu os desvalorizo. Eu posso fazer isso com a minha mente, com o meu racional, mas que eu tenho todos esses sentimentos em mim, eu tenho. Então, quando uma pessoa fala assim, não, eu não sinto raiva de ninguém. Será que isso existe? Não. Você sente raiva sim, mas é instantâneo e momentâneo. Aquele momento acabou, você racionalizou, acabou. Esquece. Então, isso é equilíbrio, isso é saber se conhecer, se controlar, se equilibrar. Agora, a raiva que nós estamos falando é aquela que é alimentada, que vai ficando, e vai ficando, e vai crescendo, e vai te dominando. Então, existem dois momentos de qualquer dos sentimentos. Né? E nós vamos procurar entender aqueles sentimentos que vão ficando, que não saem de dentro da gente, que a gente não consegue dominar. E aí tem que fazer muito exercício e vamos ver tudo que a Joana nos pede aqui para trabalhar isso. A sensação de raiva atual tem as suas raízes em conflitos não digeridos, que foram soterrados no subconsciente desde a infância e ressurgem sempre com alguma vibração equivalente o atinge. Então, se eu tenho um problema, um trauma, desde a infância ou de vidas passadas, e eu não os trato, qualquer raivazinha que aparece, ela fica do tamanho gigante. Aí eu perco a razão, eu perco o equilíbrio. Aí eu tenho que perceber, se eu estou perdendo o equilíbrio, tem que tratar. A raiva instala-se com facilidade nas pessoas que perderam a autoestima e se comprazem no cuidado pela imagem que projetam e não pelo valor de si mesmas. Olha, se tem alguém aqui que a autoestima está baixa, ela já está falando. A autoestima baixa significa, primeiro, é uma raiva que está ali. E segundo, como é que eu percebo isso? Porque essas pessoas que têm autoestima baixa, elas se comprazem, elas tomam muito cuidado com a imagem dela. Eu não posso errar. A pessoa não pode descobrir que eu estou com raiva. A pessoa não pode saber que eu, sei lá, qualquer coisa. Então a pessoa... Oi? Não cortei a unha do pé. Não estou assim, não estou assado, eu não entendo um assunto, qualquer coisa, que se você se sente diminuída. Então você está fingindo. Porque ninguém é perfeito. Ué, se ninguém é perfeito, por que eu tenho que fingir que eu sou perfeita? Não é? E isso leva à autoestima baixa. Por consequência, uma raiva por trás. A raiva, por exemplo, de eu não saber alguma coisa.
de não entender alguma coisa, de não acompanhar um assunto, de, enfim, qualquer coisa. Todo mundo vai e eu não vou. Então, é aquela coisa, aquele sentimento. Oi? Em vez de... você vai sentindo. Exato, exato. Então, diz assim, no físico, diante de distúrbios desse valor, eles vão levar a determinadas... Porque existe uma coisa que se diz assim, o corpo fala. Já ouviram dizer isso? Então, a raiva leva essa falação do corpo, vamos dizer assim. Primeiro, má digestão, diarreia, acidez, disritmia, inapetência ou glutoneria, autopunição e etc. Mas essas são as principais. Então o corpo fala, porque é um sistema fechado, corpo e mente. Então, muitas dicas fisiológicas já levam a mostrar, olha, a raiva está lá. Muitas raivas que são ingeridas a contragosto e não eliminadas desde a infância, em razão de... Aí ela agora vai falar por que muitas vezes eu tenho raiva e nem sei. Mas às vezes é por causa de métodos castradores da educação. Olha como é importante. Hoje que nós somos adultos, nós temos que tomar cuidado, porque nós somos educadores. Nós estamos ensinando alguém só com a nossa presença, não só quando a gente é mãe educando, mas nós temos um modelo, um padrão. Então, e muitas vezes, dependendo com quem eu convivo, aquilo castra. Então, são métodos castradores da educação, agressividade do grupo social. Eu não quero ser mais católico, por exemplo. E o grupo está ali, imagina. Gente, eu preciso falar isso. Eu fico tão indignada. Eu atendi um tempo atrás uma menina, 24 anos, 24, 25 anos, dependente da família, da mãe, do avô, da tia, sei lá, mora lá com os pais. E aí, mas os pais castradores, não pode sair, não pode chegar depois das 10, porque não pode sair sozinha com o namorado, tem que ir o primo, o irmão, não sei quem. Aquela coisa, né, de segurar ali no cabresto. Aí, a menina sofre porque ela quer sair, imagina, com 25 anos não pode sair, aquela coisa toda. E aí, as tias, as amigas, todo mundo fala assim, mas você tem que falar para tua mãe, para teu pai, para teu avô, você tem que falar que você está saindo com o teu namorado, que você já está numa boa com ele, que isso já era, não é assim, e tal, não sei o quê. E lá vai ela e conta. Vocês acham que aconteceu? Mas ela saiu de casa. Pior. Foi mandada embora, expulsa de casa. Que educação é essa, gente? Mas ela ainda não sabe. Quando ela perceber, quando ela superar tudo isso, mas enquanto isso ela está com muita raiva. Está com muita raiva dos educadores dela, né? Então, isso vai marcar a vida dela. Vai superar, vai. Mas vai marcar. Então, essas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes nós somos vítimas e às vezes nós é que estamos fazendo o outro, né, acontecer. Então, é um cuidado eterno que nós temos que ter, porque castradores da educação, agressividade do grupo social,
necessidades socioeconômicas, e tudo isso podem desencadear tumores malignos no corpo, já que nós estamos falando que as duas coisas se conectam, né? Mais um. Partindo-se do princípio pelo qual se considere o ofensor alguém que está mal consigo mesmo ou enfermo sem dar-se conta, o conteúdo da raiva diminui e até desaparece graças à racionalização da ofensa. Então, a palavra-chave aqui é racionalização da ofensa. Então, alguém te ofendeu? Você percebeu que foi uma ofensa? Em vez de perceber, não, em vez de considerar aquilo como uma dor, a gente fala na psicologia que a gente tem que ressignificar. E é o que ele fala aqui. Racionalizar a ofensa. Mas ele não deve estar bem. Ele está tirando um sarro. Culpar o ofensor. Eu sou superior a ele, estou nem aí. Não estou nem aí. Coitado, né? Coitado. Ele não sabe o que está falando. É bem assim. É bem assim. E outra, sair de perto. Sair de perto. Porque se você falar qualquer coisa, é o estímulo que ele precisa para continuar te ofendendo. Então são coisas pequenas, mas são atitudes grandes. Sair de perto. Então depois a gente conversa. Então deixa para lá, amanhã a gente retoma o assunto. E vai deixando. Não. Não é aceitar. Aceitar é diferente. Aceitar é você se sente humilhado. Mas quando você despreza aquela ofensa, é diferente de aceitar. Você não toma para si. Exatamente, você não toma para si. E a pessoa leva até um susto. Ué, mas por quê? Por que ela foi embora? Por quê? Por que não falou nada? Porque a pessoa que agride está esperando. É o que ela mais quer, que você agride também. Porque aí ela se fortalece e agride mais. Cresce. Então, e aí o que você pode fazer? Você pode, como diz aqui, usar a meditação, né? Você pode até chorar se quiser. Chora. Se aquilo te fez tão mal, quer chorar, chora. Está escrito aqui, ó. Chorar, considerar a ocorrência injusta, descarregar a emoção, descarregando energia, sai correndo, dá uma volta, corre no quarteirão, faz alguma coisa, mas não enfrenta. Não enfrenta cara a cara. Assim, ter raiva é sintoma de ser sensível e bem canalizada. Ela é uma característica do ser humano lúcido e saudável. Então, bem canalizada, ou seja, sai de perto. Quando ofendido, o indivíduo deve... Olha, isso é para você. Quando ofendido, o indivíduo deve expressar os seus sentimentos ao agressor, aos amigos, sem queixa, sem mágoa, demonstrando ser normal e necessitado de respeito, de consideração com as pessoas. Ou seja, aqui ele usa um parágrafo para que se você conseguir, digamos que você saiu de perto, não falou, e a pessoa fala assim, mas pô, você foi embora, eu estava falando, não sei o quê. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não gostei do jeito que você falou, não gostei, esse assunto não me interessa. Ou seja, se posiciona quando você puder. Depois da segunda, terceira vez. Se posiciona. Porque não é bom ficar quieto também, o tempo todo, se humilhar, se rebaixar.
Então, toda vez que você sair de perto, ele vai saber por quê. Porque você não gosta daquele assunto, porque aquilo para você não é verdade, porque você não quer discutir. E ponto. Entende? Então, é uma ressalva aqui. O que mais que eu posso dizer? Olha, humildade não é negação de valores, nem subestima por si próprio, fazendo-se caricaturas pejorativas da sua realidade. Ser filho de Deus encontra-se em experiências evolutivas. Pode discernir, pode continuar, mas não se sentir humilhado. Né? Porque somos todos filhos de Deus, no sentido de que temos por obrigação, nós temos por fatalidade evoluir. Aqui eu uso a palavra fatalidade, porque na verdade fatalidade não existe. Né? Tipo assim, aconteceu isso comigo, foi fatal, é o destino. Não, não é verdade. Tudo depende de como eu lido com aquela situação. A lei de ação e reação. Mas aqui cabe bem essa palavra. Fatalidade, porque não existe outro caminho. Nós somos filhos de Deus e temos que evoluir. E com essas experiências, com essas... com essa objetividade, perceber as coisas. Acaba aqui a raiva. Vamos para o ressentimento. A raiva não extravasada ou liberada no mesmo nível da agressão recebida torna-se cruel adversário do indivíduo, tornando a forma hostil de ressentimento. Então, por isso, sabe? Se você não se coloca, se você não mostra para ele por que você foi embora, porque aquilo não te pertence, não quer, aí você acaba tendo um ressentimento. Faz mal. Fica um ressentimento. Você fica ressentida, porque você não falou, você não se impôs, você não colocou um limite, você, enfim, colocar limite não é ser grosseiro, né? É fazer isso dessa forma educada, clássico. Aí diz assim, todo o universo se encontra mergulhado em vibrações e ondas que procedem do poder criador. Significa aqui o seguinte, o criador para nós é o quê? É equilíbrio. Né? Tudo está no equilíbrio. Norte, sul, o vento, leste, oeste, o sol, as estrelas, está tudo no lugar certo, tudo funcionando direito, né? Por quê? Porque é criação de Deus. Então, se tudo está equilibrado, se está tudo em ordem, por que nós, seres humanos, temos que desordenar tudo isso? Quando você faz, desequilibra, você sofre. Não é Deus que está castigando, é que você não está dentro das leis da ordem. É difícil entender isso? A única coisa que, assim, agora, para a gente entender a lei, é ordem, é equilíbrio, é paz. Se você não tem isso, você está fora da lei. Então, tudo no universo se encontra mergulhado em vibrações e ondas que procedem do nosso Criador. Em consequência, o equilíbrio e sintonia como ordem com os princípios da harmonia. É isso. Então, harmonia, equilíbrio, está tudo registrado no que você enxerga da natureza. E como nós somos seres da natureza, nós somos responsáveis pelo que nós sentimos. Então, se você está tendo um ressentimento de alguma coisa,
Se cuida, porque você não está conforme a lei. A mente é a grande mantenedora das forças existenciais. O que está falando aqui? A palavra mente. O que é mente? Podemos dizer o espírito. Na mente, nós temos a faculdade razão. A razão é o que nos coloca em ordem, no equilíbrio. Eu tenho que ser racional. Eu não posso ser emocional. Eu tenho que equilibrar minhas emoções racionalmente. Por que eu estou com raiva? Por que eu estou ressentida? Isso me faz bem? Não. Então sai da frente. Não quero isso para mim. Errei? Conserto. É claro que não é tão simples como nós estamos falando, mas que existe saída, existe. Não é simples, mas existe. Todo problema tem a sua solução, porque o equilíbrio é que impera. A paz é que exige o nosso equilíbrio. Então, aí ele fala, cada pessoa é conforme suas estruturas psicológicas. Se a minha estrutura não me permite ter esse equilíbrio, é porque eu estou com alguma emoção muito aflorada. Nem sempre ocorre reciprocidade quando da emissão de ondas mentais na área da simpatia. Aqui ela vai falar que muitas vezes você é simpático com uma pessoa, você é educado com uma pessoa, mas nem sempre é recíproco. Não vem na mesma onda energética. E aí, o que você vai fazer? Converter em atitude de mecanismos que você já tenha pensado em fazer, em alguma coisa que você possa reverter o jogo. Para mim, a solução melhor do mundo é sair de perto. Isso aqui, eu uso e abuso dessa solução. Sai de perto. À medida que se desenvolvem sentimentos de segurança pessoal, harmonia interior e autoestima, desaparece o ressentimento. Então, como que você vai fazer para ter segurança pessoal? Como que você vai fazer para ter harmonia? Como que você vai fazer para ter autoestima? É isso que você precisa conquistar. A autoestima é fácil encontrar uma solução. Como é que a gente encontra autoestima? Quem que tem uma ideia? Quando você faz alguma coisa e o resultado é bom, a tua autoestima não cresce? Não é? Eu ia dizer que isso depende da sua pessoa. Tudo depende conforme a sua estrutura, claro. Mas você fazer alguma coisa que você gosta e dá certo, e dá resultado, e fica bonito, harmonioso, e a pessoa elogia, putz, é o melhor dos mundos para você ter autoestima, né? Mas eu costuro e ficou lindo o que eu costurei. Eu bordei, eu pintei um quadro, né? Eu li um livro, eu consegui dirigir, eu não sei dirigir, comecei a dirigir. A autoestima cresce. Olha, o segredo da autoestima é conhecimento. Quanto mais você conhece e mais aperfeiçoa o teu próprio conhecimento que você procurou saber, pronto, você se realiza. Você se realiza numa profissão, né? Em geral. Então, vamos atrás dessa autoestima para assumir com o ressentimento. Todo processo de conquista passa por diferentes estágios de erros e acertos
de insucesso e de vitória. Então, é assim. Não é porque eu comecei um quadro e tá feio, tá horrível, eu largo mão e não faço. Vou fazer ginástica, doeu o corpo, larga a mão, não vou fazer. Essas coisas. Também da cabeça que você mais gosta, Sim, mas é por tentativa e erro que você vai saber. Por exemplo, você precisa fazer um esporte, uma atividade física, alguma coisa. Às vezes você vai escolher uma coisa que você não gosta, porque você não sabe, você nunca fez nada. Você vai lá, não gosta e desiste. Não, tem tantas atividades. Mas aí você pode partir para outra também. O que eu estou dizendo é assim, de repente você não se adaptou àquilo e fica insistindo. Sim. Né? Lamentando, isso mesmo. Você insiste lamentando. Sim, isso é uma procura. Porque às vezes você foi no mais fácil, porque é mais perto, porque é mais barato, mais não sei o quê, papapi, aí não dá certo e você fica lamentando e é tanta coisa. Então, mas é porque você não aceita o erro, você nem percebe que você errou. Bom, e aqui para terminar esse ressentimento, o humano é todo indivíduo que se considera capaz de errar, de magoar-se, mas também de erguer-se saindo daquela situação sem as marcas da passagem pelo terreno pantanoso e infeliz. Então isso é ser humano. Ser humano é isso. É saber sair de uma situação desagradável. Seguindo para a lamentação agora. O que diz aqui? Pessoas que se deixam arrastar pelos temores normalmente buscam alívio em fugas espetaculares. Olha, essa é a estrutura que a gente fala, né? Essa estrutura da raiva, do ressentimento, da lamentação e tudo mais. Às vezes aí a pessoa quer encontrar uma saída gloriosa. E aí, olha a saída gloriosa. Drogas, fumo, álcool, jogos de azar e tudo isso para deixar de ser infeliz. Adivinha o que vai acontecer? Vai ser mais ainda. Por quê? Porque é a fuga, está fugindo, não está enfrentando cara a cara o problema. Né? Então, as lamentações assim exteriorizadas, as tensões geradas pela alta carga de amargura e ressentimentos, que guardam sem o esforço para se libertar, porque precisa de muito esforço. Não é fácil, não. É muito esforço, às vezes leva anos, leva uma década talvez. Mas você consegue encontrar a saída. Consegue. E essas pessoas que lamentam são dotadas de autocompaixão. Olha só que interessante. O que é autocompaixão? Isso. Eu sou vítima. Olha só como eu não consigo, como eu não tenho. Porque se eu tivesse dinheiro, porque se eu tivesse um pai e uma mãe, se eu tivesse um marido, se eu tivesse morando em outro lugar, sim. Né? Mas aí não faz um esforço para se realizar.
autoestima sobe, depois você faz o que você quer. Vai para outro país, sei lá o quê, né? Procura outro companheiro, faz alguma coisa. Mas a autoestima sem lamentação, porque senão você cai nessa autopiedade injustificável, a qual apoiam a preguiça física e mental. Então, a preguiça física e mental são a chave de quem não consegue sair de uma situação. E nós estamos falando da lamentação. Para não saírem da situação embaraçosa e negativa, consideram-se sempre vítimas da família, do grupo social, das leis e dos governos e do destino e papapá. Mas esquecem de adotar o vício do otimismo. Interessante isso, né? Quem prefere a lamentação ao esforço, acreditando que as demais pessoas foram aquinhoadas sem mérito, opta pela situação de vítima de si mesma, ao invés de triunfar sobre os próprios limites. Então, o que eu achei interessante aqui, quem prefere lamentação, acreditando que as outras pessoas foram sortudas, tiveram sorte na vida. Gente, isso não existe. Você vai falar assim, nasceu numa família nobre, tudo bem, mas isso não quer dizer que aquela pessoa não lamenta. Isso não quer dizer que aquela pessoa não tem raiva. Isso não quer dizer que aquela pessoa não tem ressentimento. Todos somos iguais em emoções e todos temos soluções. É só entender como que as leis divinas funcionam. Ou seja, equilíbrio, harmonia. Vou pular um pouquinho. Aqui ela dá uma dica de preencher os espaços vazios mentais com preocupações positivas. Quem me dá uma preocupação positiva? Só para dar o exemplo aqui do que a Joana está falando. Uma preocupação positiva. Você está lá com um sentimento ruim, está desanimado. Tem que preencher com preocupações positivas. O que podia ser? Sim, mas qual coisas que realmente importa? Oi? Trabalho quando eu falo. Quando eu estou trabalhando, eu estou falando na cabeça, preocupações positivas trabalhando? Alguma atividade? Isso. Acho que é mais o caminho é por aí. É ter uma atividade prazerosa, né? Não, é positiva, né? Uma preocupação. Então, a responsabilidade a gente... Mas quando fala preocupação positiva... É positivo, né? Você está trabalhando, você tem uma meta que você tem que se preocupa com aquela meta, mas o trabalho que né? É porque assim, é muito... Você alguma coisa Não, mas preocupação positiva, quando ela fala preocupação positiva, é ocupar a mente para você não pensar em coisas ruins. Muitas vezes você está trabalhando, mas você está com raiva de estar lá trabalhando. Você quer ir para casa. Ou você está trabalhando, limpando a casa, você queria dormir. Você não queria limpar a casa. Mas aquele trabalho da gente é prazeroso. Então, é isso. Por isso que eu estou dizendo, quais são as responsabilidades prazerosas? Eu tenho uma preocupação prazerosa. Quando eu abro a quebra-cabeça, tá? A minha preocupação prazerosa é chegar ao fim. Ao fim. Então eu estou toda hora Sim. até o fim. Vocês sabiam que ela faz esse trabalho de quebra-cabeça? De mais de 1000 pecinhas, mais de 1000, né? Tem a gente me presenteou 4.000 ainda. Nossa! Ela adora fazer isso.
Ela preenche o tempo. Claro, um fica de um lado, outro fica do outro. Né? Então, diga. Eu acho que a gente tem achar preocupação negativa. Não é, né? Isso. Por isso que ela completa, fala preocupação positiva. Uma atividade física. Não é, tenta provocar, é uma... Claro, vai nadar, já pensou? Preocupação positiva é querer positivo. Bem. A palavra-chave é o positivo. Se fosse só preocupação, é uma coisa, mas ela completa dizendo positivo. Então você tem um ideal, você tem uma meta positiva, para não te fazer pensar em problemas. Isso. Você vai ocupar antecipadamente algo positivo. Mas é também, eu acho que assim, a característica do planeta de cientificação própria já naturalmente leva a ser uma tendência principalmente negativista. Ah, sim. É porque nós não somos perfeitos. Claro. E nós estamos lutando para chegar lá. O mínimo possível nessa encarnação, né? O mínimo possível. Então, quando a gente pode, e você percebe que você já está quase desequilibrando, vai para alguma ocupação positiva. E segue em frente. Essa é a dica que ela está dando. Agora é uma parte poética que ela fala assim: você quer sair da concha da autocompaixão? Se deslumbre com o sol e a natureza, convidando ao banquete da alegria. Né? Uma forma poética. Se deslumbre com o sol, se deslumbre com a natureza e perceba como somos todos um, né? Todos precisando disso, porque a gente está vendo aí as guerras, a gente pensa que a gente não está sendo atingido? Está sendo atingido. Então, deslumbre que não chegou aqui ainda, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Bom, e vamos pro... Quanto tempo eu tenho ainda? Nossa Senhora. Terminando então a lamentação, é um obstáculo voluntário que o indivíduo coloca no seu processo de evolução, retardando a marcha do progresso e abrindo espaço para situações perturbadoras, que virão arrancá-lo mais tarde dessa inércia. Portanto, ninguém pode impedir o crescimento para Deus, que é a fatalidade da vida. Olha aqui, usando a expressão fatalidade. Então, não adianta, você vai sofrer, mas quanto mais você é cabeça dura e não quer resolver, mais você vai sofrer, mas um dia você vai chegar lá. Você fala assim, não aguento mais, chega. E aí você muda a chavinha. E a perda pela morte é rápida, porque profunda e dilaceradora é a aflição que decorre da perda de uma pessoa querida, mediante o fenômeno biológico da morte. Porque, queira ou não, todos nós, eu inclusive, todos nós, temos essa finitude, não tem como. Então, essa dor, no entanto, é decorrente, entre outros fatores, do atavismo psicológico e fisiológico e religioso, que não educaram o indivíduo a considerar natural, como o é, a ocorrência que faz parte do processo orgânico pela qual a vida se expressa. É difícil? É difícil. Mas quanto mais a gente entende o que é vida, e por que nós somos finitos aqui no planeta Terra, em termos orgânicos, mais a gente se prepara por não sofrer tanto.
para não lamentar, para não ficar com raiva. É isso, é ter um pouco de organização mental, né? Ademais, diz aqui, o próprio verbo perder nessa conceituação encontra-se totalmente deslocado. Pessoas não podem deixar de prosseguir, perder-se, no sentido de que as coisas deixam de existir. Ninguém pertence a outro e somente se perde ou não se tem. Então, aqui, resumindo, está dizendo assim, que normalmente, eu perdi, né? A gente usa a expressão perdi um ente, perdi isso, perdi. Mas não é, a gente não perde, porque ninguém é de ninguém, então você não perde, não é teu. Está com você, está caminhando com você, naquele momento, naquela história, naquele caminho. Mas não é seu, nem filho, nem ninguém. Somos individualidades, somos únicos, por isso que o que eu sinto cabe a mim te deixar de sentir. O outro não pode me ajudar. O outro pode me amar assim, eternamente, incondicionalmente. Como a gente fala, mãe, amor incondicional. Mas nem a mãe com amor incondicional vai tirar uma raiva se eu tiver, um ressentimento se eu tiver ou nada. Porque ou eu faço ou ninguém pode fazer por mim. Certo? É por isso eu não perco nada. Ou eu aprendo, ou eu não entendo, ou eu sofro, ou eu amenizo o sofrimento. É assim com a morte. E terminando, a amargura. A amargura diz assim: os exercícios frequentes do pensamento otimistas, com reflexão, caminhadas num bosque, à beira-mar, auxílio fraterno em obras de ajuda social e moral, entre outros, são de excelente resultado para a liberação da amargura. Então, qualquer atividade que você faça, você tem que estar engajado num trabalho. Né? Não aquele trabalho que você faz para sobreviver, para pagar as contas. Esse tem o seu tempo hábil, mas depois disso, você tem que ter outros tipos de trabalho, aqueles positivos. Oi? Consigo também, é um trabalhão. Sim. Gente, eu vi só para terminar, então vou dar um exemplo que eu vi no jornal anteontem. Em São Paulo, tem um córrego que estava abandonado, largado, e um senhor tinha dinheiro, pelo jeito, mas sabe qual foi o trabalho dele? Usar toda aquela área, que parece que era uma área gigante, e arborizar aquela área, que era um córrego, era um largado, era ali perto de uma periferia, não sei das quantas lá, eu não sei, não me lembro os nomes, mas ele plantou mais de 10 mil árvores, com o dinheiro dele, e ele plantando. Levou 10 anos. Cada dia ele plantava não sei quantos. E 10 anos se passaram, e o repórter que foi lá há 10 anos atrás fez uma reportagem. O que você está fazendo? Estou fazendo isso e tal. E falou, então planta uma árvore aqui junto comigo. E 10 anos depois, o idealizador da obra mandou uma reportagem. Olha a árvore que você plantou há 10 anos atrás. Virou uma floresta. Eles chamam de floresta o local onde ele trabalhou. Assim, era aposentado, fez isso. Então, dá para fazer? Dá. Ele ocupou 10 anos da vida dele fazendo, e a autoestima dele cresceu porque ele viu a obra dele realizada. As árvores. E agora o mundo todo vai lá para ver no meio de um matagal, no meio de um lugar, uma floresta com 10 mil árvores. O tempo todo. Ele descobriu um jeito.
E eu estou lembrando disso porque foi agora, anteontem que eu vi, na CNN. Então, gente, a gente precisa pensar, a gente precisa descobrir, a gente tem que ter tempo para pensar. Até como você falou, a gente trabalha, nem pensa, mas a gente tem que ter tempo para pensar, inclusive. Parar, meditar é uma delas. É tentar descobrir o que vai me dar prazer. Como que eu vou realizar para aumentar minha autoestima e de lá seguir em frente. E tocar a vida. Então, essas são as palavras da Joana e que ela termina dizendo assim: o grande ideal da vida, está ali, ó. O grande ideal da vida é autorrealização, é autoencontro, através dos quais se identifica o seu próximo, com o seu próximo e Deus. Então, quando você faz isso, você se encontra, porque uma das leis universais é viver em sociedade, não tem como. A gente tem esse pertencimento, nós temos que pertencer. E aí, com isso, a gente pertence. A gente sente o pertencimento a Deus com Ele. Obrigada.